Você até, acho que você passou por isso, mas o Matheus está perguntando aqui se essa responsabilidade que o Neymar carrega de ser protagonista da seleção brasileira, como você foi também, se você chegou a conversar com ele no sentido de dar uma orientação, ou dar uma força, ou passar a sua experiência de ter um peso desse tamanho, né, de carregar aí uma responsabilidade de ser o principal jogador da seleção brasileira e tal, se você chegou a trocar essa ideia com ele, o que você pensa, como você viveu isso, o que você pensa dessa situação com o Ney? Olha, essa pressão barra responsabilidade, ninguém aponta para você e diz, ó, é você que tem que ir lá resolver. Isso ela é criada pelo próprio atleta. O Neymar criou isso. Ele criou essa pressão quando ele, nos jogos, ele decidia, né? Quando ele cria isso, primeiro ele cria nos próprios companheiros essa confiança de que no momento chave os companheiros vão dar a bola para ele. Na época do Zico, se a gente for para outro esporte, o Michael Jordan, que nos últimos segundos a batata quente, né, jogava tudo para o Michael Jordan resolver. E ele resolvia, na grande maioria das vezes. Muitas vezes ele falhou, mas... Então essa responsabilidade barra pressão, o jogador cria no desenvolver da sua carreira, ele vai ganhando a confiança dos seus companheiros e o Neymar buscou isso porque ele é bom, ele é o melhor que nós temos e vai continuar sendo assim, ele vai pegar a bola, ele vai resolver, vai tentar resolver e eu acho que ele tem que continuar sendo ousado, partir para cima do zagueiro, ele vai continuar apanhando, se eu puder dar um conselho para que ele não reclame, ele vai apanhar reclamando e não reclamando, porque ele está ali com o bem mais precioso que todo mundo quer, que é a bola. E para tirar dele, ou você vai armado ou dá-lhe uma pancada. Eu gosto muito de ver o Neymar jogando a sua ousadia, o seu comprometimento com o clube, com a seleção. Muita gente talvez não concorde com as atitudes, mas não temos que entrar no mérito das atitudes do Neymar. O Neymar é um jogador jovem, né, de 27 anos, com muito dinheiro, mas que isso não afeta a essência dele, a origem dele. Ele tem completamente os pés no chão. É um cara muito preocupado com o lado social, tem um projeto social lindo, ajuda muita gente e realmente para mim é uma pena que ele tenha criado uma rejeição tão grande no nosso próprio país, mas não é uma surpresa porque nós somos um país onde tratamos muito mal os nossos ídolos e para mim isso é uma grande pena. Mas eu tenho ainda a esperança que o Neymar, primeiro, vai conquistar uma dessa. Esse bem precioso aqui. Eu tenho certeza absoluta que é questão de tempo, ele vai ganhar uma bola de ouro, porque ele merece, tem talento de sobra para isso. Vou torcer muito para que ele ganhe a Copa do Mundo, porque também ele merece e a seleção brasileira merece, já faz muito tempo que a gente não ganha e o futebol brasileiro precisa de mais uma vitória, precisa se manter no topo. O nosso povo é um povo muito sofrido e o futebol é uma válvula de escape para o nosso povo. É onde as pessoas encontram cada semana aí uma alegria, né, para seguir adiante, né? Com tantas tragédias no nosso país, com tantos problemas sociais, o futebol é uma pequena alegria para o nosso povo. Meia Demão, viu, diretor? Ele está perguntando aqui qual foi a reação do elenco da seleção de 2002 quando você apareceu com o corte do Cascão. Foi uma surpresa para os caras ou você já tinha falado que ia fazer? Como é que foi? Você nunca sabe o que o jogador pensa realmente, né? Porque eu fiz o corte de cabelo sem nenhuma intenção, ia terminar o corte, eu deixei como é que chama aquilo? O cascão. Né? Eu ia falar que aquilo chama alça de
que é uma coisa, mas eu acho deselegante. Mas ficou. Aí você tava cortando, falou, vou deixar. Vou deixar, vou no corredor, a gente tava no hotel, fui no corredor, tinha um monte de gente e tal. Pra tirar um barato. Pra tirar um barato, aí todo mundo sacaneando, até que alguns me desafiaram a deixar aquilo. Duvido que você. Jogador tudo vagabundo, bota aquela pilha, e eu caí na pilha, mas aproveitei daquela pilha, porque era a semifinal da Copa, eu tinha uma dor no adutor direito, estava incomodando bastante, tanto que o gol da semifinal de bico é justamente um recurso que eu encontrei naquele momento para evitar de chutar de chapa, onde força muito mais o adutor. Pra te proteger. Para me proteger, mas é um recurso que eu tenho do futsal, que eu joguei minha vida toda também, enfim. Na véspera eu fiz aquilo, fomos treinar, quer dizer, já pararam de falar da minha lesão no adutor e só falavam do corte de cascão. Enfim, mudou o foco da atenção, eu pude jogar, nem joguei tão bem assim, mas fui decisivo marcando o gol da vitória. E aí eu deixei para a final também. Falou, agora que... Deu sorte, né? Aquelas manias cheias de superstições, enfim. E deitou nos caras também, né? Porque os caras duvidaram que você ia ficar com deixar o cascão. Os caras falaram, duvido que você vai... Aí você deitou neles. Falar isso para um jogador é uma coisa mais fácil de manipular, né? O jogador. Você deve ter tido uma resposta, foi uma explosão, né? O corte de cascão foi uma explosão. Na época o público feminino gostou do corte, ou também fazendo gol e campeão do mundo fica evidentemente mais apresentável, também fica mais bonito. Né? Eu acho que o público feminino nem tanto, muito menos as mães das crianças daquela época que muitas delas imitaram esse corte de cabelo, enquanto muita gente que diz que fez o corte de cabelo na época, e eu sinto muito ter influenciado daquela maneira tanta gente, né? Mas uma coisa essa lição, e nessa época não tinha a maldade que se tem hoje em dia, por exemplo. Na Copa passada criaram tanto problema para o Neymar, porque ele levava o cabeleireiro na concentração e fez um corte e fazia outro. Criou-se tanto problema em relação a um corte de cabelo, que é uma bobagem tão grande, não deveria ser notícia em lugar nenhum. E o Neymar sofreu uma pressão desnecessária sobre um corte de cabelo. Eu acho que o meio do futebol deveria falar muito mais das coisas que realmente importam e usar o poder do futebol para que o que realmente importa, né? Salvar vidas, ajudar o lado social das cidades. Mas eu acho que na época foi bom, eu não faria isso novamente. Tem gente que misturou tudo, achou que o Neymar não jogou bem, porque ele tinha levado o cabeleireiro, sendo que nessa mesma Copa do Mundo teve gente que jogador que se esperava muito, que tecnicamente é muito valioso, muito rico, que não levou o cabeleireiro também não jogou. Eu acho que é importante ver o que ele está fazendo dentro do campo. Se tiver que criticar, eventualmente criticar, mas o que tem a ver com o cabelo? Aliás, acho que até uma pergunta que tem aqui, do João Pedro Bortolotto. Pergunta para o Fenômeno se ele acha que se as lendas do passado, do futebol, jogassem no tempo de hoje, sofreriam como o Neymar, por causa dessa exposição nas redes sociais. Ele está citando até alguns exemplos, Romário, Edmundo, Renato Gaúcho, que gostava da mesma coisa que todo mundo gosta, né? Só que era mais reservado, porque não tinha esse negócio de celular, não ficava toda hora esse Big Brother que é a vida de um jogador importante como a do Neymar. Você acha que eles iam sofrer? Romário, Renato, essa turma aí? Eu acho que na proporção e no seu tempo, cada um de nós tivemos a exposição que o Neymar teve. A velocidade que a informação hoje ela é transmitida e difundida, ela é muito maior, obviamente, do que no meu tempo, no tempo do Zico, no tempo do Pelé. Mas cada um de nós tivemos, né, essa exposição. O futebol ele é poderoso desde o seu nascimento, né? Ele tem esse poder de emocionar as pessoas. O futebol transmite verdade. O futebol realmente ele é muito poderoso. Todos nós tivemos o nosso momento, mas eu acho que não é sofrer exatamente, mas eu acho que a mídia deveria separar o que é
papo de boteco, de bar, com algo profissional para influenciar as pessoas, né? Eu vejo hoje em dia na TV muita bobagem, mas tanta bobagem que não vale a pena e a gente deveria conscientizar muito mais os meios de comunicação de que o poder que tem é para ser usado de forma séria e profissional na hora que for comentar sobre o futebol. E deixar o papo de botequim para o papo de botequim. As pessoas adoram, é normal, mas é lá no botequim, é lá na conversa informal entre amigos, que aí cada um fala a besteira que quer, enfim, está influenciando os amigos ou brincando, e não na televisão, onde tem um alcance mediático muito grande e para influenciar as pessoas de forma negativa. Que forma opinião, né? Separar a resenha velha, cansada, do que é o comentário, o que é a avaliação, né? Mas eu também vivi, né? Mas não sou famoso, mas você viu a época que não tinha celular, que você talvez tivesse mais liberdade e tal, e depois, consolidado como atleta, famoso e tal, você viveu a época que tinha aí todo mundo filmando tudo. Te incomodou a partir do momento que teve essa mudança, que tudo que você fazia estava alguém olhando? Isso aí te incomodou de alguma forma? Olha, não, eu vivi a época dos paparazzi também. Então, que eram... Ficar perseguindo você. Era igual a rede social. Em qualquer lugar tinha um paparazzi e captando os momentos íntimos, o momento livre que o jogador tem. Na folga ali. E nessa época também foi muito difícil, porque você se sente realmente invadido, a privacidade fica extremamente vulnerável. Todos nós tivemos os nossos problemas, né, de exposição. É saber usar bem a exposição de forma que você pode influenciar e ajudar outras pessoas para o bem. Numa dessa aí que você estava falando, da exposição e tal, o Luizão, que é um querido, que é um parceirão, ele estava contando algum caso, mas eu não sei exatamente qual foi, não sei se você vai lembrar, que vocês estavam num lugar público, não queria muito que o pessoal ficasse registrando. E aí tava você e o Luizão, e aí que vocês meio que tentaram ficar assim atrás de uma pilastra para ver se ninguém ia ficar perturbando vocês, mas daí que o Luizão falou, pô, nós dois aqui juntos, atrás de uma pilastra, acho que não vai dar certo, acho que é melhor a gente... Você lembra de uma resenha dessa aí, não? É que o Luizão... Mais ou menos, eu tenho muita resenha com o Luizão, né? Mas tem um caso interessante que eu acho que não é nem público isso, mas que hoje em dia pode contar. Em 2002, depois de uma vitória, o Filipão deu uma folga pra gente e a gente foi num bar e todo mundo se divertindo. Um dado momento, um jornalista gaúcho fez uma foto comprometedora de um colega, de um amigo nosso, jogador, que estava ali no momento se divertindo. Eu estava observando e vi o ocorrido, eu fui na direção dele, tirei a câmera dele, era uma câmera bem discreta, daquelas descartáveis, eu quebrei ela imediatamente no chão, enfim. E esse jornalista me processou. Ai. Esse processo foi julgado agora, ano passado. Ixi. Perdi a causa, né? Tive que pagar 30 mil reais por danos do ocorrido e, enfim, paguei e o assunto morreu. Mas para você ver que a privacidade também na nossa época ela era exposta. Assim.